um dos maiores desafios de evolução que eu tive, né, de não sofrer tanto pela galera. Eu era muito mãezona, assim, ainda sou. Às vezes a galera fala que eu muito boazinha e tal, né, mas eu sofria muito com isso. E isso me desestabilizava de uma maneira muito grande, assim. Nosso desafio está em dar o melhor para aquela pessoa, mas de noite, quando a gente dormir, o problema daquela pessoa não pode virar o nosso problema. Eu vou apostar, eu vou dar o meu melhor com essa pessoa e a gente dá o nosso melhor, mas a pessoa não corresponde. A gente não pode desacreditar nessa pessoa, mas aí quando ela comete uma falha que entra que nem uma faca na gente, e isso nos desaba. Se isso nos desabar, a gente não aguenta liderar. Isso eu tinha muita dificuldade. Não pelo cliente. Pelo cliente, se eu tivesse no meu pior dia, eu ia atender super bem, eu nunca ia demonstrar, né? Mas uma das coisas que me puxava muito para baixo mesmo era a questão de ah, um colaborador faltou ou atrasou. E lá ali pós-pandemia a gente pegou muito isso, né? O pessoal pegava Covid, às vezes faltava 3, 4 pessoas e eu era a pessoa mais desesperada, né? Eu não sabia lidar com isso, né? Isso foi um dos maiores desafios de evolução que eu tive, né? De não sofrer tanto pela galera. Eu era muito mãezona, assim. Ainda sou. Às vezes a galera fala que eu muito boazinha e tal, né? Mas eu sofria muito com isso. E isso me desestabilizava de uma maneira muito grande, assim, né? Então, sofria demais com isso, né? Em Teutônia. E quando eu fui para Chapecó, né? Logo então, já contando um pouco dessa trajetória, operação para mim era tranquilo, né? Eu fazia muito pelo exemplo, né? Se precisava limpar os vidros e tal, normalmente eu já puxava essa frente para a galera depois ir fazendo, né? E depois a gente ia delegando e ia se ajudando sempre para conseguir trazer o time perto, para ficar perto. Mas das coisas que mais eu acho que me derrubavam era, atrasou, não fez como eu queria, ou, né, deixava de fazer, né? Então, isso eu tive que aprender a lidar muito, né? Muito, de uma maneira, eu tive que melhorar muito nisso, né? Hoje eu já consigo lidar de uma maneira melhor, né? O João sempre fala, hoje tu já está mais forte e precisa ser, né? Nesse novo cargo, né? Digamos assim, né? Mas até em Lajado era uma das coisas que eu mais sofria, né? Meu Deus, como que eu lido, né? Tanto que na terapia eu falava assim, meus meninos, e o terapeuta, cara, não são teus, sabe? Não são teus. Tipo, de tanto que eu pegava para mim, né? Essa questão de time, né? De, meu Deus, passar a mão, de cuidado e tudo, né? Que é importante, né? Mas não no extremo, né? A gente sempre fala, tá, a gente precisa cuidar dos CPFs, mas também tem um CNPJ por trás, né? Então, é uma das coisas que eu aprendo a lidar, estou aprendendo a lidar e evoluir bastante, né? Nessa questão. Sim. Então, desde Teutônia foi um sofrimento, né? E quando surgiu a vaga, então, começou o projeto de sócio-operador, né? E que eu fui para Chapecó, eu pensava, nossa, eu estou super preparada, né? A operação eu domino, né? Tudo isso vai ser de boa, né? Vou conseguir. E fui. E aí era uma cidade diferente, um time totalmente diferente, né? E a primeira coisa era conquistar aquela galera, né? E também eu tinha todas as questões de loja também. E nos primeiros dias, vamos conversando. Eu também sou meio tímida, assim, não tenho muito de chegar assim, né? Mas foi indo, foi indo. E já comecei na parte de limpeza e limpar vidro. E eles, tá, opa, ela é diferente, ela limpa vidro, ela tá perto, né? E tal. Lembro que foi de novembro até março, meio que abrindo e fechando loja para reestruturação de time, né? De domingo a domingo ali, né? E aí a gente começou a colher os frutos, eu acho que, né? A partir de março ali, meu Deus, está voltando os clientes, né? Os clientes voltando, os clientes trazendo, tá legal aqui, a gente consegue vir de novo. Minha irmã disse que estava, lembro certinho uma cliente dizendo, minha irmã disse que tá legal de novo no Quero, e a gente está vindo, né? Então, mas com bastante desafios de time lá, assim, né? Pessoas mais de fora e tudo. Eu lembro que nos primeiros dias tinha uma menina mais desalinhada, assim, que ela vinha de chinelo para incomodar, sabe? E eu, fulana, tipo, não vem, sabe? 2, 3 dias eu falei, cara, tem que usar tênis, não pode vir de chinelo. Aí no outro dia eu tive que, então hoje tu vai ter que ir para casa, sabe? Vai ter que trocar, sabe? E ali também foi a virada de chave dela, sabe? Tanto que eu tenho um contato com ela até hoje, Ou sabe? seja, tu teve a conversa difícil, né? Exato, as Que tu conversas tava com medo difíceis, de né, que a ter, gente né? tem medo, né, e é uma pessoa que eu tenho contato até hoje, sabe, que é muito bacana, assim, algumas pessoas eu tenho contato até hoje lá de Chapecó, que é muito legal, assim,
mas que no início foi bem desafiador, né? Tu começou a enfrentar um desafio quando tu foi pro cargo de gerência, desde lá de Uhum, Teutônia e depois para Chapecó, principalmente isso agrava, que é isso de puxar a atitude, a responsabilidade dos colaboradores para ti, também. como sendo teus Isso. filhos, né? Uhum, E de fato, um pouquinho a gente tem que sentir uhum. assim, né? A gente é o mentor, o pai, a mãe daquilo. Só que a gente não pode, e eu também cometi muito essa falha ao longo de anos, puxar aquilo como uma responsabilidade nossa, que é meio que até confunde. Ela é uma responsabilidade nossa, transformar as pessoas, sim, mas dentro da gente, isso não pode ser algo que a gente coloque como um desafio pessoal nosso. Isso não pode se misturar com desafios nossos, sim, porque tem um limite do que a gente vai poder fazer pelaquela outra pessoa. Então, o nosso desafio está em dar o melhor para aquela pessoa. Isso. Mas de noite, quando a gente dormir, o problema daquela pessoa não pode virar o nosso problema, né? E aí, o tombo que todo mundo toma quando vai ser líder. Via de regra, alguém que quer ser líder, que ser dono do seu negócio, quer crescer, quer liderar times, pô, é alguém que se esforça, que no mínimo cumpre as coisas básicas de não faltar, de fazer um algo a mais, de não chegar atrasado, coisas básicas para alguém que quer crescer. E aí a gente cai na falsa expectativa de que todo mundo que a gente despender atenção e cuidado vai cumprir esses papéis. E aí a gente pega alguns, inclusive, como filhos da gente, e eu vou apostar, eu vou dar o meu melhor por essa pessoa. E a gente dá o nosso melhor. Mas a pessoa não corresponde. Por alguma coisa, às vezes falta maturidade, por algum motivo que for. A gente não pode desacreditar nessa Uhum. pessoa. Mas aí quando ela comete uma falha, aquilo entra que nem uma faca na gente. E isso nos desaba. Se isso nos desabar, a gente não aguenta liderar. A gente não consegue performar como líder, né? E foi o que aconteceu comigo, né? Tipo, era assim, derrubava, né? Eu não conseguia dosar isso. Tipo, eu levava para casa, eu remoía isso, pensava, enfim, até com clientes, né? Na época, tipo, reclamação de cliente era uma semana pensando, meu Deus, não podia ter acontecido como aconteceu, né? Então, tudo isso era eu, né? Eu pegava demais, né? Eu absorvia tudo, eu não conseguia dissolver e ver, isso daqui de fato eu preciso dar atenção, isso daqui tá ok, né? Então, tudo era demais, assim, para mim, né? Não, tudo eu pegava, tudo eu pegava. Então, não tinha como ter uma jornada saudável, né? No Exato. cargo de liderança. E isso tudo é muito importante. Quando eu tô falando aqui, não é para dizer não se importar com uma Uhum, crítica de cliente e não se importar exato. com as pessoas que trabalham com a gente. Não, não. Só que tem um limite. Se a gente puxar isso demais, a gente não dá conta, não aguenta. Emocionalmente, a gente não aguenta. A gente fica tão tomado por essas falhas das pessoas, isso derruba tanto a nossa energia, que a gente vai estar toda hora precisando de ajuda, eu não tô bem, mas tem que lembrar que o líder não pode às vezes não estar bem, claro, mas não sempre, Exato. né? Porque sim, sempre vão haver essas falhas com o cliente e principalmente com a equipe. Sempre em 20 pessoas, sempre vão haver desalinhamentos, isso faz parte, a gente tem que lidar com isso. A gente fala, é isso que quando a gente escuta, e quem não viveu uma jornada de liderança talvez não entende, quando alguém fala, cara, liderar um time bom é uma barbada. Um time alinhado, pessoas que. Mas primeiro que isso é quase uma utopia, é muito difícil de chegar lá, Difícil. né? E, na verdade, o líder é a pessoa que consegue liderar os recursos humanos que ali tem. E fazer a loja abrir as portas, Uhum. né? E crescer mesmo com desafios, né? Na verdade, às vezes a gente acha que é só com a gente aquele desafio, mas todos nós, todos os líderes, todas as empresas, todos os setores enfrentam esses desafios e a gente vai evoluindo mesmo quando começa a enxergar dessa forma. Não é assim, nossa, que legal, tem problemas, que bom que tem gente faltando. Não é isso que eu estou dizendo, mas é saber que isso vai fazer parte. E mesmo com isso acontecendo, como é que eu entrego o que eu tenho que entregar, né? O Matheus, que teve a conversa contigo, foi em 23. 2023, ele já estava muito mais maduro e ele se preocupa, se importa muito com a Denise.
mas ele não leva o problema da Denise para dentro dele, né? Então, naquele momento eu já estava maduro. E esse é o ponto, de novo, só para a gente não perder. A Denise vai fazendo isso com todo mundo que trabalha com a Denise. Hoje, já muito diferente do que a Denise do passado, porque a Denise do passado escutava a história desafiadora da pessoa, da família, e se cobrava como quase um problema teu, né? Isso também faz parte, e se alguém está ouvindo e faz isso, tem que passar por esse degrau. Isso é insustentável. Afinal, se a gente lidera 20 pessoas, 40, 60, tu lidera mais de 60 pessoas indiretamente. Se o problema de todas essas pessoas, problema familiar, financeiro, dentro de ti vira um problema teu mesmo, ali dentro, tu não aguenta a jornada.